Boa tarde, pessoal. Meu nome é Chay Matos e irei dar seguimento com a nossa apresentação sobre o Android. Vamos falar agora um pouco sobre a arquitetura do sistema Android. A arquitetura do sistema Android, ela consiste em um conjunto de programas agrupados em camadas, onde cada camada separa os programas de tipos similares e interrelacionam entre si para resultar no funcionamento do sistema. Aqui podemos ver as 5 camadas do Android e os seus níveis de, como eu posso dizer, como se fosse uma pilha de níveis, onde a parte mais baixa é o que está mais próximo do hardware e a parte mais superior está mais próxima do usuário, é o que interage com o usuário. Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma dessas partes. O Android ele foi construído sobre um kernel Linux 2.6. Também foram feitas algumas alterações nesse kernel para que ele pudesse rodar mobiles, para que ele fosse um pouco mais rápido, algumas questões também de processo que a gente vai ver mais lá na frente, mais para frente. E no caso aí é a camada que entra em contato direto com o hardware, é a camada que gerencia processo, gerencia a memória, que faz as funções mais cruciais, mais críticas do sistema. Na uma camada acima nós temos a biblioteca e nós temos a camada aqui de o tempo de execução. As bibliotecas, a camada de biblioteca, ela fornece uma série de recursos para que os outros componentes do sistema, os componentes que estão aqui na parte de framework ou as aplicações, que eles consigam trabalhar com o sistema, com os componentes. Tem aqui o de mídia que fala um pouco sobre o padrão MP3, tem todo o processo de como trabalhar com eles. Temos o SQLite, que é o banco de dados específico para o Android, que é ele mais leve. Essa parte de biblioteca ela é toda feita em C, C++, e é isso, ensina como interagir, é o que dá as funções para o usuário. No tempo de execução nós temos a máquina virtual Dalvik, que a gente sabe que o Android ele tem uma parte dele que é feita em Java, né? O desenvolvimento dele. E o Dalvik é como se fosse a JVM, porém com algumas diferenças, do tipo ele não executa bytecodes, tem gente que diz que tem galera que diz que não é uma máquina virtual Java, mas é como se fosse uma máquina virtual Java, ou a depender da qual tendência você siga, e ela, como é que eu posso dizer, ela é mais leve, ela tem algumas alterações para ser mais rápido e ocupar o menos de memória possível. E essas bibliotecas de núcleo são bibliotecas Java, justamente para o desenvolvimento dele, já que as aplicações rodam aqui. Continuando, vamos falar agora um pouco sobre a camada de frameworks para a aplicação. Essa camada é construída quase toda em Java e os desenvolvedores têm acesso total a essa camada. É ela que fornece os recursos para as pessoas criarem suas aplicações. Ele que ensina um pouco como interagir com o sistema, fazendo uso das camadas de baixo. A camada de aplicação, a camada mais acima, como eu falei logo no começo, é a camada que interage diretamente com o usuário. É aqui que estão as aplicações, tudo que, sei lá, você usa, tudo fica nesse pedaço. Sei lá, um exemplo, o seu Angry Bird fica aí, o e-mail, o que você tivesse, os joguinhos, tudo fica aí nessa parte de aplicação. E é claro que a loja do Android não para de crescer e tem uma infinidade de aplicações que você também pode colocar aí. Vamos continuar. Conforme eu falei quando falei sobre a estrutura, o kernel como eu posso
posso dizer, do Android, ele é baseado em Linux 2.6. O do Android mais novo é baseado no Linux 3.0, se eu não me engano, salvo engano. E ele usou a parte, todas as partes principais do kernel está baseado no Linux, são similares no Android como é no Linux. O gerenciamento de memória, a configuração de segurança, os drives para hardware, mas ele também implementou vários paths, não sei como pronuncia, mas fez várias customizações nele, algumas customizações para poder rodar o Android, poder atender as funções mais específicas do sistema embarcado. Vamos continuar. System Calls, as APIs do Android. O Android ele tem suas próprias APIs, são várias e muito fácil de encontrar na internet elas e como é que são. Porém, a plataforma de desenvolvimento dele ser através de um SDK que você instala, ou seja, é Java, ele também oferece suporte a várias APIs Java. Vou mostrar aqui, temos algumas, aqui são algumas APIs Android que cada uma dessas são tipo as bibliotecas para você trabalhar com um determinado tipo de situação. Bluetooth, você trabalhar com Bluetooth, a de mídia que ensina você a trabalhar com as mídias, sons, efeitos, telefone, trabalhar com telefone, localização, principalmente para quem quer trabalhar em cima do Maps e alguns programas que necessitam do georreferenciamento, a do hardware, para você trabalhar com alguma parte mais, como posso dizer, mais do componente mesmo, mais física do computador. E aqui estão as... você já para, deixa eu voltar. Você vai reparar, eles são todas as APIs Android. Android, ponto, e eles. E aqui são as APIs Java. As APIs que são do Java, mas por Android também ser desenvolvido em Java, ele oferece suporte. São I/O, o Math, Security, SQL, o Chill, Sond. Aplicações básicas, APIs básicas do Java que ele também oferece suporte à entrada e saída de arquivos, como é que se trabalha, como é que trabalha com a parte de cálculos e funções, parte de segurança, certificados, a parte de comunicação com o banco, SQL, o TIL que traz vários utilitários e a parte dos sons para você botar efeitos também. Para o pessoal que já é mais acostumado com Java, eles não sentem tanto uma diferença. Você pode trabalhar com com as bibliotecas que você já conhece, sem necessitar aprender as do Android, já que você já tem as similares aqui. Seguindo, Shell. O Shell do Android, ele como posso dizer, ele tem uma boa interface, ele é intuitivo para os usuários, é algo que é bastante inovador e tem que ser devido ao mercado com o qual ele concorre. E abstrai do usuário a execução de vários processos. Um exemplo, a instalação de um aplicativo que, tipo, em um computador convencional você baixa, depois você vai no local, você pega e manda instalar. E se fosse em Linux mesmo, o processo seria um pouco menos intuitivo ainda. E no caso dele não, você chega no market, seleciona qual você quer e manda instalar. Ele baixa e ele instala. São coisas que tipo vai facilitando para o usuário. No shell dele, a interface dele é boa, é aceitável, é interativa. Temos também um modo supervisório, o root, como a galera fala. Tem a galera que faz routing do seu sistema para poder usar os comandos de linha de texto. Você faz ou o root ou então você alcança o modo supervisório através do ADB e algum emulador Android. Aí você trabalha diretamente comandos de texto para o seu Android através do seu computador. Aqui nós temos alguns comandos que você usa aqui via property de comando mesmo, já pelo computador através do emulador ali. E aqui você já, por exemplo, você está deletando todos os aplicativos da SD. Tem pessoas que você está inicializando, você vê que está demorando muito, você lança esse comando que ele pode ajuda nesse caso. Colocar aplicações no celular, tirar do computador e botar no celular, você pode usar direto por aqui.
Aqui é algo mais para pessoa, para nossa área. Pessoal que gosta de mexer, que gosta de aprender, você usa pela linha do comando. Que no usuário comum isso é indiferente, pois eles utilizam mais a parte da interface mesmo, a parte bonita, intuitiva. Continuando, vamos falar um pouco agora sobre a utilização. A pesquisa IDC mostra que o Android será a plataforma dos 68,3% dos dispositivos disponíveis em 2012. O Android está crescendo muito, não é um sistema que algo que você vai deixar de ver tão cedo, é algo que você pode se jogar não, se interessar, pesquisar, pois é uma realidade, é algo que está crescendo e ganhando vários campos. Fatores que contribuem para isso: preço, ele é mais barato que seus concorrentes, ele tende a crescer, tem uma facilidade para publicar aplicações e o pessoal gosta muito. E ele está sendo bastante utilizado e a tendência é continuar sendo muito mais utilizado, ganhando fatias de mercado de outras empresas antigamente dominavam. Ou seja, a Google trabalhou certo no Android. Como eu disse, até a parte de outros ramos, hoje temos, por exemplo, câmeras fotográficas que rodam Android, que não está na lista, mas, por exemplo, temos alguns como se fosse terminais burros rodando um Android. Ele está presente em vários smartphones, presente em tablets, tanto que tem uma versão específica para tablets. E em outras áreas, como câmeras fotográficas, tendência para ir para televisões também. Ou seja, ele está em uma gama muito grande de opções. Falar um pouco sobre os processos no Android. Os processos, a implementação dele devido ao kernel C Linux são bastante parecidas com a implementação do Linux. Ele é multiprocessos, ou seja, aceita vários processos. Ele trabalha na comunicação entre processos com o IPC. Também temos uma alteração específica dele que será falada mais na frente, que é também para trabalhar nessa comunicação entre processos. E cada aplicação é executada em um processo. Cada processo roda dentro da máquina virtual dele, a Dalvik, e tem suas particularidades. Aqui até mostra uma das suas particularidades. Digamos, eu tenho muitos processos sendo executados e a gente necessita de espaço e memória, está ficando sem memória. A própria máquina virtual vai e o próprio kernel ele desliga o processo, destrói o processo para ter o espaço. Aqui é um fluxograma dos processos, como eles são criados, como é que starta, quando ele está ativo, ele é o que está rodando, quando é pausado, quando volta de novo para a função de pronto para ser zerado, quando está em um stop, se ele pode ser reiniciado ou não, e quando acaba, ele é destruído. E essas colchete não, entre parênteses, são os métodos que rodam. Aqui pra gente isso não é nenhuma novidade, esse quadrão. Minha parte termina aqui e espero que tenham gostado.